e hoje nós vamos falar sobre o seguinte assunto. Dagi, como é que eu vou me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar se o banco pega todo o meu salário, tá? Vamos lá, que a gente vai começando, tá bom? Turma, primeiro ponto aqui pra gente abordar nessa caminhada é o seguinte. O que significa essa frase, tá? São pessoas que, por algum determinado motivo, recebem o seu salário naquele banco que a empresa determinou para ser o banco da conta salário, dando um exemplo prático para vocês. O governo do estado do Mato Grosso tem um convênio de conta salário com o Banco do Brasil e o governo do estado de Mato Grosso só paga no Banco do Brasil. Ou seja, todo servidor do governo do estado do Mato Grosso, por convênio com a instituição, recebe numa conta salário. Na prática, né, as pessoas provavelmente não sabem da existência desses convênios, não sabem da existência da conta salário, e o que elas sabem é o quê? Que eu só posso receber no Banco do Brasil. Então, o que significa essa frase? São pessoas que estão com dívidas, são pessoas que estão num cenário de endividamento e o banco, quando o salário cai, como só recebe naquele banco, o banco desconta metade ou mais da metade do salário e a pessoa fica literalmente refém de ficar presa naquele banco e de ter que fazer mais um empréstimo, ter que voltar a usar o limite, ter que voltar a usar o cartão de crédito para passar o mês. E eu acredito que esse seja o cenário da maior parte da minha audiência, da maior parte que me acompanha aqui, porque verdadeiramente é o que acontece na prática, é o que acontecia comigo. Eu era funcionária do banco, eu devia para o banco que eu trabalhava. Então, não tinha outra opção senhora, né? Pelo menos eu achava que não tinha. Mas tem. Só que eu quero contextualizar aqui o que significa isso na prática para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Só que o que acontece? Existe uma confusão muito grande nesse tema. Qual é a confusão? As pessoas confundem. O banco pega tudo do meu salário, o banco desconta tudo do meu salário com o banco faz sem a minha autorização. E elas muitas vezes, por falta de conhecimento, e é essa clareza que eu estou trazendo aqui, se esquecem que cada ato que o banco faz precede uma autorização sua. Presta atenção nessa frase. Cada ato que o banco faz precede, ou seja, antes desse ato, houve uma autorização sua. E é muito comum, principalmente num público de pessoas que têm dívidas, que estão perdendo sono, que estão passando dificuldade financeira, tendo que cortar gastos, se matando porque estão pagando muito juro para o banco, e a pessoa nem cogite que as coisas que o banco faz é porque ela autorizou. E se você talvez nunca cogitou isso, eu te entendo, porque você vai fazendo as coisas, aceitando as coisas, assinando as coisas, muitas vezes sem ler, muitas vezes o próprio gerente te distrai durante uma assinatura de documento e ele não faz isso por mal, tá conversando com você ali, e quando você se vê, você fala, agora não tem jeito de resolver. E eu vou bater na tecla aqui que tem jeito sim. E que pra gente começar a resolver o problema de o banco pega todo o meu salário, a primeira coisa que você precisa fazer é trocar de cadeira. Sair da cadeira de pobre de mim, pobre coitado de mim, porque nessa posição você não vai conseguir fazer absolutamente nada, e entender que o banco faz aquilo que você permite que ele faça, e que até aqui talvez você não sabia que podia ser diferente, mas pode. E a Dagi tá aqui aparecendo diante da câmera dizendo pra você nesse vídeo, se você autorizou várias coisas para o banco, existem resoluções e leis suficientes que garantem que tudo que você autorizou, você pode desautorizar. Que tudo que você assinou pode ser revisto, repactuado e renegociado. E como talvez vocês já me escutaram falando várias vezes, existem 3 pilares para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o primeiro deles é a clareza. E enquanto você fica tentando do jeito errado, realmente não funciona. E se tivesse funcionado, você não estava aqui agora assistindo esse vídeo comigo. Então, a clareza é entender que talvez coisas que estão acontecendo comigo agora estão acontecendo porque no passado, quando eu não sabia que isso era um problema, quando eu não sabia que isso era um erro, eu cometi esse erro sem nem saber que estava acontecendo. Mas a Dagi me disse que tá tudo bem e que agora eu posso fazer diferente. E a primeira confusão que a gente precisa destruir com relação ao banco pega todo o meu salário o banco faz esse ato de descontar tudo automaticamente e não negociar com você e não querer te ouvir porque no momento anterior você autorizou isso para o banco.
e ter essa clareza de que o que acontece com você, do banco pegar todo o seu salário, existe uma responsabilidade sua de autorizar coisas, muitas vezes sem saber que está autorizando, faz com que você fala, meu Deus, eu cometi esse erro e agora eu sei que não precisa ser assim. E se caiu uma ficha para você vendo esse vídeo, eu queria que você comentasse aqui embaixo. Eu entendi. Porque muitas vezes as pessoas se desgastam e sofrem por não conseguir certas coisas com o banco, por não terem a clareza do porquê aquilo está acontecendo com ela. Então, por que o banco pega todo o meu salário assim que ele cai na conta? Porque no momento passado eu autorizei isso por escrito. E agora a Dagi me falou que isso não deveria ser assim, isso não precisa ser assim, e que da mesma forma que eu autorizei, eu posso desautorizar, e isso não significa não pagar, não significa dar o calote, significa dizer para o banco assim, banco, esse é o meu salário, então antes de você mexer nele, eu vou retomar o controle dele para a gente poder conversar, mas agora, meu salário, meu dinheiro, e aqui você não mexe antes de falar comigo, ok? Beleza, Dagi. Esse é um dos assuntos que eu falo muito para as pessoas assim. Eu bato muito nessa tecla da preparação para o ataque às dívidas. Vocês vão me ver falando sempre da necessidade da clareza e da preparação. Mas eu quero que você entenda o seguinte. É muito provável que você tenha tentado negociar com o banco e não tenha conseguido, porque você não passou por as duas etapas anteriores, que é ter clareza e se preparar. E o assunto conta salário é um assunto que, presta atenção, o assunto conta salário é um assunto que passa pelos dois pilares, clareza e preparação. Por quê? Eu falo, mas simplesmente o ouvido de vocês está com dois tapões imensos que impedem vocês de ouvir o que eu falo, porque esses dois tapões é o banco dizendo aqui assim, não tem como, fulano, porque a sua empresa só paga aqui, não tem como fazer isso que você está pedindo, só te resta pagar. Ou então o tapão de dizendo assim, eu já fiz a portabilidade do meu salário, mas o banco... Ou seja, são tapões que estão no seu ouvido por falta de clareza e por falta de preparação. E por que, Dagi, que você não me fala logo o que eu tenho que fazer? Porque você não escuta. Enquanto você não entende que o que te falaram até aqui não é verdade e que o banco não vai pegar o telefone e ligar para você e falar assim, Osmar, olha, tem essa resolução aqui, você pode fazer assim, você pode fazer assado. E isso é uma puta de uma decisão que eu te convoco a tomar. A decisão de sair da posição de pobre coitado da sua própria vida e entender que o banco não vai mesmo tomar uma iniciativa de fazer algo por você e que, se não for você, que comece a fazer diferente e comece a entender que tudo que foi falado até aqui é para te manter refém desse sistema, não há o que Dagiele fala, não há o que ninguém fala que você vai ouvir. A primeira barreira que te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar são as suas certezas que foram plantadas na sua cabeça pelo sistema financeiro. Que diz que não dá, que diz que não pode, que diz que não tem jeito, que diz que você tem que se ferrar e ponto. E que é assim mesmo. Que é viver no limite mesmo e não tem outra opção. E eu, Dagi, raramente, você vai me ver falando pouco sobre crença limitante, sobre pensamentos paralisantes, sobre... coisas que são da parte emocional, mas aqui, esse assunto conta salário, esse assunto, o banco pega todo o meu salário, passa antes por um filtro emocional seu, pelo cansaço de já ter tentado tantas coisas e não ter conseguido, pelo desânimo, pela humilhação que é muitas vezes ter que pedir dinheiro emprestado para os outros porque o seu salário não deu para você passar o mês, não deu para você passar o básico. E aí as suas forças vão se esvaindo. Então a Dagi não tá falando que você é vitimista. A Dagi não tá falando que você é preguiçoso. A Dagi tá falando que eu te entendo pra um caramba, porque você tá cansado. Porque você tá exausto dessa situação. Só que, entenda, primeiro a gente vai ter que tirar o tampão do seu ouvido. Então se até aqui te disseram que não tem jeito, se até aqui te disseram que te disseram... Tá na hora de você dizer chega e falar, pronto, Dagi, tirei o tapão do meu ouvido e tô pronta pra começar a ver diferente, a fazer diferente e a entender que não vai aparecer uma propaganda do Banco Itaú na sua cara dizendo pra você que você pode proteger o seu salário. A propaganda do Itaú que vai aparecer pra você é parcela tudo numa parcela só, vem cá, pega mais um empréstimo com a gente.
Ah, Daj, isso é óbvio. Se fosse óbvio, turma, se fosse óbvio, eu não estava 5 anos falando de proteção de salário e a cada 50 directs que eu recebo, 49 são o banco pega todo o meu salário. Então, eu não estou falando aqui do lugar de alguém que acha que é assim. Eu tô falando do lugar que tem, de uma pessoa que tá fazendo isso há 5 anos, de uma pessoa que tem mais de 1.000 alunos, que aplicaram esse mesmo método e chegaram no resultado de conseguir que o banco não pegasse mais todo o seu salário. Então, assim, eu sempre falo, não acredita no que eu falo só não. Vai ver o que os meus alunos falam. Você vai ver todos eles falando, eu protegi meu salário, eu protegi meu salário, eu protegi meu salário. Tem um vídeo do Pedro, que eu amo, que ele fala bem assim, porque eu aprendi que agora o banco não manda mais em mim não, sou eu que mando no meu dinheiro. É uma virada de chave. Só que aí o que acontece? Quando eu começo a falar desse assunto, vem o quê? Aí vem mais uma crença limitante sua. O que é crença limitante? Uma coisa que você acredita que é de um jeito e ela te limita a avançar. Que é o quê? Daj, mas se eu proteger o meu salário, o banco, eu vou ficar devendo, Daj, e eu não quero dar o calote. Eu não quero... Escuta algo que eu vou te falar. A gente vai entrar agora... Eu vou entrar um pouco mais a fundo na explicação desse tópico para vocês, mas se em algum momento você está me vendo em algum vídeo, eu quero que você prova para mim que você achou um vídeo meu falando assim: olá, meu nome é Dagiele Weipert, eu tô aqui para te ensinar a dar o calote no banco. Eu tô aqui para te ensinar a não pagar, porque eu tô procurando gente vagabunda que quer dar o calote no banco. Se você achar um vídeo meu falando isso, me manda, você não vai achar. Eu tô aqui para te dizer que você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar de forma justa, de forma honesta, pagando o que você pegou emprestado, não 10 vezes mais. Pagando pelo valor justo. Então, proteção do salário não tem nada a ver com dar o calote. Proteção do salário não tem nada a ver com não pagar o banco. E se você estava me procurando um esqueminha para não pagar o banco, eu recomendo que você nem me assista mais, porque não é isso que eu faço aqui. Entendendo isso, vamos entender por que isso é um erro na sua vida, deixar o salário na conta corrente do banco que você deve e por que o banco desconta todo o seu salário e realmente isso te impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Pare e pensa um pouquinho sobre o conceito de negociação. Daj fala e repete que são 3 pilares para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Clareza da sua situação, preparação para negociar e negociação. O que é uma negociação? São 2 pessoas, eu de um lado, você de outro. E as 2 pessoas têm que estar querendo negociar. O nome disso, você já deve, vou sair do banco e vou pro divórcio. Existem 2 tipos de divórcio na lei do Brasil. O divórcio que as 2 pessoas fazem um acordo e o divórcio litigioso, que é quando uma quer separar e a outra quer arrumar alguma encrenca, ou porque não concordou com a divisão de bens, ou seja, quando 2 pessoas estão tentando negociar e não conseguem chegar a um acordo, é porque uma das partes não está concordando ali com aquela parada ou não está a fim de negociar. O que acontece na prática quando o assunto é banco? Olha o cenário que você está. O banco, o seu emprego, coloca o salário no banco, o seu emprego deposita o dinheiro na conta, o banco desconta tudo que tem para descontar, tirou o juro, tirou a parte dele, tirou tudo. E aí, para que ele vai querer negociar com você? Aí tá você do outro lado, passando necessidade, sem dinheiro, tendo que pegar empréstimo. Aí para quem que você vai recorrer? Para ele. Então entenda, o banco não vai negociar com você enquanto estiver confortável para ele. É você de um lado querendo proteger seu salário e do outro lado o banco querendo fazer o corre dele. Então ele não vai mesmo. Então, quando eu falo de proteção do salário, que tem como base a resolução 3.402 do Banco Central do Brasil, uma resolução velha para um caramba, tem pelo menos 16 anos que essa resolução existe. 16 anos. É porque enquanto você não tira o controle remoto da mão do banco, ele não te escuta. É isso. É isso. Agora vamos entender um pouco mais isso. A proteção do salário, ela consiste em o seu salário, que é a sua remuneração, estar protegida através do mecanismo chamado conta salário, garantida pela resolução 3.402, para salário, para pensão do INSS, para aposentadoria do INSS. E caso o seu órgão não forneça uma conta salário,
ele tem a obrigação de te dar a livre opção bancária, muito comum para o meio militar, que é a livre opção bancária. Então, o Exército Brasileiro nem sempre dá conta salário. Ele fala, escolhe onde você quer receber. Tá aqui uma lista de 6 bancos para você receber. E aí você, que entendeu que é importante proteger o seu salário, vai receber o seu salário longe do banco que você quer negociar, porque enquanto o seu salário cair de mão beijada na mão do banco que você deve, ele não vai negociar com você. E isso é o que eu chamo de preparação para negociar. Antes, o primeiro passo, e isso é só um dos vários passos que existem para negociar uma dívida, um deles é a proteção do salário. Ou seja, tirar o controle remoto da mão do banco do seu salário. É você que tem que mandar no seu dinheiro. É você que tem que mandar no seu salário. É você que tem que deixar de ser refém do banco. E nós estamos no Brasil, um país onde existe uma coisa chamada Constituição e que no artigo 10 diz que o salário é impenhorável. Ponto. Agora, isso não tem nada a ver com não pagar a dívida. E aí vem uns espertinhos falando, então tá, eu vi a dica da Dage, eu vou proteger o meu salário e resolveu. Não, isso é só um passo para negociar, é um passo. É um passo, mas é um passo fundamental, que sem ele a coisa não anda. Quando um aluno meu vem e fala para mim, pô, Dage, comecei o método, liguei no cartão. A primeira coisa que eu pergunto para ele é, Daniel, seu salário tá protegido? Ah, Dage, ó, Daniel, não faça nada antes de proteger o seu salário, porque não vai funcionar. O banco não vai te escutar. Ponto. Fechamos esse tópico. Eu entendi agora que é um erro deixar o meu salário na conta salário do banco, e eu entendi por que isso é um erro. Porque enquanto eu não protejo o meu salário, enquanto eu não tiro da mão do banco o controle remoto, ele não me escuta. Ótimo, então a gente tá pronta para avançar. Eu tô com medo, Dage. Eu tô com medo porque você fala, mas parece que eu não vou conseguir, Dage. Eu tô com medo porque o BRB, ele é osso duro, Dage, porque eu fui lá e o gerente gritou comigo. Dage, eu tô com medo porque, e você vai ter vários medos, tá? E eu vou ser 8 ou 80 aqui, né? A Dage, vocês já devem ter visto que a Dage tem várias versões, né? Tem uma Dage aqui que é meio faca na caveira, que eu até... sou mais maleável aqui às vezes com vocês, mas aqui é faca na caveira. Ó, seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. A proteção do salário, né? Tirar o controle remoto da mão do banco, é uma etapa que sem isso você não vai conseguir absolutamente nada. E eu tô sendo bem faca na caveira e dizer, enquanto o seu salário não está protegido, você não consegue se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Ponto. É tipo, sem fogo não dá pra fazer bolo. Ou fogo ou micro-ondas. Alguma coisa vai ter que esquentar aquela parada. Então, se você tá querendo saber assim, cara, se eu não proteger o meu salário, o que acontece? Você não vai conseguir negociar com o banco. Primeiro ponto. Segundo ponto, se você fizer isso, e fizer só isso, você também não vai conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu, Dage, para conseguir falar sobre essa oportunidade que existe de você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, de forma lícita, honesta, sem fazer nada errado, eu preciso tirar obstáculos que estão te parando ao longo do caminho. E eu tenho certeza absoluta que hoje, dos 60 milhões de brasileiros que estão endividados, menos de 1% possuem salário protegido. São verdadeiros escravos do sistema financeiro. Escravos dos descontos automáticos. E isso é escravidão para mim. Quando você não manda no seu próprio salário, você está num cenário de escravidão. Isso é uma das coisas que mais mexe comigo, porque, meu Deus, como é difícil explicar isso para as pessoas. Porque quando você nasce escravo, é difícil se acostumar que existe uma vida livre. E esse é um dos passos que se eu me importasse só com vender curso, eu nem ensinava nas minhas redes sociais, porque é complexo de entender. E hoje eu tô aqui falando da resolução 3.402, que é uma resolução complexa, que é uma resolução realmente difícil de conseguir, porque o banco vai fazer de tudo para te manter escravo dele. E se você entendeu isso agora, conseguiu entender a importância disso, escreve para mim que você entendeu. Só que quando eu falo da proteção do salário, é muito comum, tá? É muito comum virem as travas. Lembra que eu falei das travas mentais que atrapalham vocês no caminho?
Eu tenho recebido muitos directs das pessoas me falando assim, eu quero comprar o teu curso, mas eu não tenho dinheiro, o banco pega todo o meu salário. Meu curso nem tá aberto, tá? Para quem quiser meu acompanhamento, quiser fazer parte do método, ter o passo a passo ordenado, suporte e tudo que eu entrego dentro do método, eles vão ter oportunidade de se tornar meus alunos, mas não é sobre isso que eu tô falando aqui. Então, assim, eu tô aqui hoje falando sobre um obstáculo que tá te travando. Agora, eu entendo quando alguém fala assim, pô, eu quero muito ser seu aluno, mas o banco pega todo o seu salário. E por que vocês acham que eu tô aqui falando sobre proteção de salário? Porque realmente eu sei que fica impossível você andar sem proteger o seu salário. Fica impossível mesmo. Hoje, se você trabalha todos os dias e tem um salário e ele não tá sobrando porque o banco tá pegando tudo, essa live que eu tô fazendo aqui é exatamente para você entender que inverter esse ciclo, tirar o controle da mão do banco, é o que vai te destravar. Tem muita gente que diz aqui pra mim que e isso tem sido frequente nos comentários ultimamente. As pessoas falando assim, eu vejo os comentários de vocês, o meu time ele seleciona as perguntas exatamente para eu tirar a dúvida aqui nas lives, né? Então assim, nos últimos dias eu tava olhando os comentários e tem vindo muita gente falando assim, pô, Dagi, eu boto maior fé no que você tá falando, eu acredito em você, mas eu tenho medo que eu não vou conseguir. Eu tenho medo que eu não vou conseguir. E eu entendo seu medo. E eu posso falar pra você, eu entendo o seu medo porque eu sinto ele em outras áreas da minha vida. E como é que eu quebro esse medo? Eu quebro esse medo dentro de mim e eu acho que eu desenvolvi uma capacidade depois de muito tempo, depois de ter passado por tudo que eu passei, inclusive com dívida, de entender assim, se foi possível pra alguém, vai ser possível pra mim. E quando você tá com a sua autoestima destruída, quando você tá com o seu psicológico ferrado por causa da dívida, isso fica mais desafiador. E aqui eu quero fazer mais do que uma recomendação para você. É uma certeza de que, se você tá com dúvida, se você também consegue, eu posso virar uma pirueta aqui e talvez eu não vou conseguir te convencer. E eu não quero te convencer, eu quero que os meus alunos te convençam. E lá no meu YouTube tem várias entrevistas com alunos meus. E se hoje você me escuta falando sobre várias coisas e tem medo que isso não é para você e que você não vai conseguir, que você até acha que outra pessoa consegue, a única coisa que eu posso falar aqui para fazer com que você talvez olhe para outro lado é dizer, se foi possível para alguém, também é possível para mim. E como isso tem sido bastante frequente nos comentários que eu tenho visto, eu vou bater nessa tecla aqui com vocês. Eu só consigo fazer live, gente. Isso aqui que eu tô fazendo era um bicho de 7 cabeças pra mim há 3 anos atrás. Porque eu vi alguém fazendo e falei, cara, esse cara nem é tão inteligente assim. Se ele pode, eu também posso. Essa coisa que parece papo motivacional, quando você tá dentro de um problema de endividamento, olha com quem você tá lidando. Com o sistema financeiro brasileiro. Com as instituições mais lucrativas de um país. Eu estou falando do maior banco do Brasil privado, que é o Banco Itaú, do maior banco público do nosso país, que é o Banco do Brasil. Dagi chorona pra um caramba, gente. Eu me seguro aqui para não me emocionar fácil. Quando a Fran foi minha primeira aluna, teve resultado com o que eu fazia, foi só ali que eu tive coragem de falar o que eu fazia. Porque eu precisei ver que eu conseguia. Porque eu precisei ver um aluno que, através do método que eu criei, chegou no resultado. Se hoje você pode vir aqui num comentário e me chamar de filha da puta, que eu vou falar, filha da puta é você. Não vai brigar comigo, briga com os meus resultados. Olha a quantidade de aluno que chegou lá. Se hoje eu tenho força para fazer o que eu faço, apesar das críticas, apesar das inseguranças, apesar de tudo, é porque eu vejo os meus alunos chegando no resultado. E eu sei que é um desfavor, que é um desserviço eu não fazer o meu trabalho, eu não vender o meu produto. Eu não dizer que você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Então essa crença que está dentro de você, de que talvez todo mundo consegue e você não consegue, se uma vez por dia você assistir a história de um aluno meu, eu acredito que é até mais forte que a minha própria história. Porque muitas vezes, ainda mais agora que a gente tá com esse cenário bonito, eu falei que depois que eu tô com esse cenário bonito, acho que o povo achou que eu sou mais inteligente, não é possível. Porque parece que pra Dagi é fácil.
Parece que a Dagi não precisou ficar no cheque especial 2 anos. Parece que a Dagi não precisou se arrastar e ir trabalhar no banco todos os dias e ter que fazer com os outros o que fizeram com ela. Talvez vocês não tenham noção do quanto isso é forte para mim. Talvez vocês não tenham noção do quanto era horrível ser gerente de banco e ter que oferecer para as pessoas o que ferrou com a minha vida. Talvez vocês não tenham noção. E eu não me coloco nessa posição. Eu entendi que tudo que eu passei foi para que hoje eu fizesse meu trabalho com tanta segurança, com tanta certeza que você pode. Mas imagina só como foi a minha vida durante 1 ano e 3 meses, tendo que fazer com as pessoas o que fizeram comigo. E eu não me coloco numa posição de vítima, eu tava trabalhando. Gerente de banco não é filho da puta. Por isso que eu não falo pra vocês, gerente de banco é filho da puta. Gerente de banco é um funcionário que tá lá pra garantir o dele. Se eu não fizesse meu trabalho, eu ia ser demitida. Se eu não olhasse pro seu Joãozinho, que tinha 60 anos, e eu não esqueço disso, e falasse pra ele, seu João, vem cá, o banco tem uma solução pra você. Vamos juntar toda a sua dívida numa parcela só. E seu João virou as costas com 300 mil reais de dívida. E eu não esqueço do seu João. Eu não esqueço do dia, eu não esqueço da sala que eu tava. Foi aqui, ó, na Barão de Melgaço, no Santander Select, na primeira sala de dentro da agência. Porque eu tive que fazer com ele o que me ferrou. Era o meu trabalho. Lidar com isso hoje, né? Falar assim, pô, eu errei. Eu errei. Eu devia ter feito o quê? Eu devia ter falado assim, não, seu João. Não faz isso não, vai embora. Eu ia perder meu emprego. Então, eu lido super bem com hoje, né? Com o fato de ter ficado no banco, porque eu contei cada dia até o dia de eu poder pedir demissão. E eu não pestanejei em começar a fazer o meu trabalho aqui na internet, desde o primeiro dia que eu comecei. Mas vamos voltar aqui para a história da conta salário. Mas eu precisava falar hoje com essas pessoas que olham para elas mesmas e falam, eu não vou conseguir, eu acho que não é possível para mim. Porque talvez você não conheça os detalhes da minha história. E hoje eu não fico falando tanto da minha história. Eu peço para vocês olharem a história da Débora. Eu peço para vocês olharem a história da Adriana, uma auxiliar de serviços gerais. Talvez seja mais palpável para vocês do que a da Giele, que hoje está aqui na internet, que tem um cenário bonito, uma luz boa, né? E que talvez vocês, né, não consigam ver em mim que eu já estive aí. Que eu passei exatamente pelo que você passou e o pior, eu devia pro meu chefe. No Santander eu não passei por isso porque eu devia pro HSBC, eu não devia pro Santander. Mas no HSBC era assim, o banco depositava o meu salário, tirava toda a parte dele e não tinha o que eu pudesse fazer. E hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não fico aqui falando para bancário comprar meu curso não. É uma coisa que eu não faço. Mas eu tenho aluno bancário e eu falo para ele. Eu falo para os meus alunos bancários que o direito deles é o direito deles, mesmo que eles sejam funcionários de banco. Apesar de que a vida deles é um pouquinho mais dura, realmente. Dever para o banco que é seu chefe é um pouco mais desafiador mesmo. Mas eu sei que não são muitos que estão por aqui, porque até mesmo quem trabalha em banco tem dificuldade de entender que aquilo que ele vive é anormal. Ele vive num ambiente que viver daquele jeito é normal, que é banco. Então, assim, voltando aqui, eu queria bater nessa crença de capacidade, porque é muito bonitinho, sabe, gente? Acho que vocês acham, às vezes, que sou só eu aqui. Mas a Aline, do meu time, que provavelmente vocês já interagiram com ela no direct, ela me mandou uma enxurrada de gente falando que achava que não ia conseguir colocar em prática o que eu falei. E aí eu falei, pode deixar, Aline, hoje eu vou falar sobre isso na live. Então, eu abri essa aspas aqui porque eu achei muito importante, pelo jeito fez sentido, porque muitos de vocês se identificaram com essa crença de incapacidade. Então, nada melhor do que eu dizer isso para vocês. Olhem para as histórias dos meus alunos, olhem para a minha história e comece a ver que nós verdadeiramente somos um pouco como você. A diferença é que a gente trilhou um caminho até dar certo, os meus alunos seguiram uma metodologia, tiveram todo o acompanhamento ao longo do caminho e chegaram no resultado. Isso não significa que foi fácil. Significa que foi simples, porque tendo um passo a passo a seguir e ajuda ao longo do caminho foi mais simples. Fácil não. E aí, quando a gente chega num ponto que eu até falei aqui, mas eu vou reforçar. Dagi, eu já tirei o meu salário do banco, mas eles continuam descontando. E aqui eu preciso ser bem incisiva, tá? Eu sei que quando vocês, principalmente quem acompanha muita gente na internet,
tem o hábito de ver uma live, ver um conteúdo, um post no Instagram, no Facebook, enfim, ver um vídeo no YouTube de 5 dicas de alguma coisa e falar, ah tá, é só isso aqui. O que acontece? A DAGE tem uma metodologia, e uma metodologia que é extensa. A proteção de salário, então se você já protegeu o seu salário, você já tem uma conta salário, você já fez a portabilidade para o banco, é importante você entender que esse passo é a ponta do iceberg, literalmente falando. A proteção do salário é fundamental. Ontem eu estava com os meus alunos, toda quarta a gente tem encontro, e eu estava conversando com uma aluna que está na última dívida e eu fiz um checklist com ela. Isso tá certo? Isso tá feito? Resolução 3.402 está feita? Isso está feito? São pelo menos 6 resoluções que englobam a proteção do salário. A primeira é a 3.402. Sem ela, sem a proteção do salário, através dessa resolução, as outras nem funcionam. Então, a existência da conta salário e a portabilidade para um banco onde você não tem dívida, onde seu salário vai estar protegido, é um passo. Depois de garantir que ela tinha feito esse passo, eu fui lá para o meu módulo 4 praticar com ela uma técnica de negociação que a gente vai fazer para esse banco negociar com ela, porque é um banco complicado, que é o Banrisul. E realmente é um banco complicado, tal qual o BRB. E aí eu falei pra ela assim, Pri, sabe o que é legal? Que o pessoal da internet fala assim, mas o meu caso é diferente, mas o meu caso é complicado. E realmente, seu caso é diferente mesmo. Eu falo sempre, cada caso é um caso. Só que eu falei pra minha aluna, falei assim, Pri, fica tranquila, já temos um caso igual ao seu aqui e você vai resolver desse jeito. Faz assim, 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 assado, porque realmente é um caso diferente. Só que a gente já tem esse caso diferente mapeado aqui entre os nossos alunos e o caminho a seguir é esse e vai dar certo, você vai chegar no resultado. Então, quando você tentou fazer a portabilidade do salário, fez a portabilidade e não conseguiu negociar, é porque você fez só um pedaço do caminho. Então, olha o que eu acabei de falar para você. A Priscila aplicou a proteção salarial e o banco cometeu um abuso com ela, mexeu na conta salário dela, só que Priscila seguiu o método. Então agora a gente vai exigir a reparação desse dano e vai exigir que o banco faça diferente. Por quê? A autorização que Priscila deu, Priscila desdeu. Ela tirou, aplicando as técnicas do método. Então, é claro que se você só faz a portabilidade do salário, só abre a conta salário e não negocia, ou seja, se você teve a clareza de que é um erro deixar o salário na conta salário, se preparou, que foi proteger o salário, e não foi para a terceira etapa, que é negociar do jeito certo, com técnica, de acordo com o seu caso, de acordo com a sua dívida, realmente eu entendo de não ter dado resultado. Dage, mas como é que eu negocio? Depende do seu caso, porque eu só posso negociar com base no meu caso, nas dívidas que eu tenho, no meu comprometimento de renda, no total de dívidas que eu tenho, que é chamado no risco total. Mas só para fechar esse tópico aqui de eu já fiz isso e não deu certo. Não é que você já fez isso e não deu certo. Você fez uma pequena etapa achando que colocar o ovo ia dar um bolo. Ovo é um ingrediente de um bolo. Proteção do salário é um ingrediente da metodologia que eu desenvolvi. Dentro do método Mais Dinheiro Zero Dívida, e dentro desse caminho existe um pedaço chamado proteção do salário, que se hoje você não tem esse pedaço, ele é literalmente impeditivo para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Indo para o próximo ponto aqui, tá? Qual que é o erro que as pessoas cometem com relação a esse assunto? O erro que eu mais vejo, tá? As pessoas cometendo com relação a meu Deus, como que eu vou fazer isso se o banco pega todo o meu salário? Eu já falei aqui, mas eu vou reforçar. Eu não consigo, não dá para fazer, o meu caso é diferente. E, gente, olha, se vocês soubessem o quanto eu escuto isso e o quanto eu falo, meu Deus, como é que eu vou falar isso de forma com que as pessoas me entendam? O que mais eu preciso falar para que elas entendam que se elas não conseguiram, se elas já tentaram e não conseguiram, se o caso delas é diferente, é porque elas foram despreparadas tentar. E aí, eu repito, né? A resolução 3.402, você pode botar no Google, resolução 3.402.
você vai ler, ela tem lá, ela é meio complexa, né? Porque é como eu falo, eu acabo digerindo ela para os meus alunos. Ela não é um bicho de 7 cabeças, mas tem lá, ó, pessoa tem direito, a pessoa tem direito, a pessoa tem direito, o banco tem esse dever, tá lá. Então, se você já tentou com a resolução, acho pouco provável. Em geral, as pessoas tentaram com o ar saindo da boca delas, despreparadas. Então, onde eu vejo que as pessoas erram é que elas travam e não fazem. Elas travam e não dão continuidade. E esse é um erro. E aí é onde eu olho e falo, a pessoa tá errando porque ela trava e não dá continuidade. E ó, meus alunos também travam às vezes, tá? Travam. Às vezes eu tenho que ir lá e falar assim, ó, aperta aqui esse parafuso. Você travou aqui. E é por isso que é bom ter ajuda. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, que sozinha é mais difícil. Porque, às vezes, você enxerga com o seu olho, mas a sua mente não entende. Eu morri de rir aqui, que eu estava assistindo uma aula. Eu aqui, o Marcelo do meu lado. 2 pessoas vendo a mesma coisa numa televisão e eu entendi totalmente diferente dele. Por quê? A cabeça dele estava mais preparada para o conhecimento do que a minha. Aí a gente junto conversou, falei, putz, você tem razão. Deixa eu ouvir de novo? No que eu ouvi de novo eu entendi. Então, às vezes a gente escuta, a gente vê, eu estava com material impresso na minha mão e não entende. E aí, o que eu vejo como segundo erro dentro dessa história de proteção do salário? Não entender a importância disso. As pessoas travam, tem esse grupo que trava, e tem um segundo grupo que não entende a importância da proteção do salário. Que por mais que eu fale, olha gente, pensa, se o banco tá pegando todo o seu dinheiro, para que ele vai querer negociar com você? É desvantagem para ele. Tá tão confortável, ele pega tudo e você que lute. Ele pega tudo, ainda você bota o rabinho entre as pernas e vai lá pedir um empréstimo para ele. Ou ele pega tudo e você vai pegar empréstimo com a agiota. Eu fiz um DAGE Me Ajuda aqui que a pessoa pegou empréstimo com a agiota. Aí eu perguntei para ela, você já protegeu o seu salário? Não, ela não entendeu, ela não tinha entendido ainda a importância. E até você me escutar, você não entender a importância, tudo bem, mas você assistindo essa aula, esse vídeo, e não entender a importância de proteger o seu salário para que o banco te escute, de que isso é uma etapa fundamental para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, que é tirar o controle remoto da mão do banco, do seu dinheiro, é deixar de ser refém desse sistema, é deixar de ser escravo dos descontos automáticos do banco. E aí, terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo nesse mesmo tópico, parar no gerente. O gerente fala que não dá, a pessoa vira as costas e desiste. Se você pensar, ó, comigo aqui, eu falei que tem uma resolução 3.402 do Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil é a entidade que fiscaliza o trabalho dos bancos. Então, a proteção do salário, que está escrita na Resolução 3.402, o órgão responsável por fiscalizar que essa resolução aconteça é o Banco Central do Brasil. Proteção do salário, se o gerente diz que não, não é para parar. O Banco Central do Brasil está lá para se fiscalizar. Então, é o terceiro erro que eu vejo as pessoas cometendo com relação a esse assunto. E aí, quando a gente fecha esse entendimento mais teórico sobre a proteção do salário, eu preciso voltar um pouquinho no tema da nossa live de hoje. O tema da nossa live é como se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, se o banco pega todo o meu salário. A resposta mais nua e crua aqui dessa pergunta é: começa por não deixar o banco pegar todo o seu salário, porque isso não é legal. Porque tem lei para isso, tem a própria nossa Constituição, mas eu não falo da Constituição aqui porque a Constituição é muito vaga. Então, o que acontece? Tem a lei maior, né? Mas surgem as resoluções para resolver as coisas. Então, até 2006, até um pouquinho antes de 2006, não tinha regra para isso. Era bagunçado mesmo, era zoado. Até porque, se você for parar para pensar, há 14, 16 anos atrás,
era diferente essa coisa de banco, né? Se for parar pra pensar, banco é um negócio que foi 2010, quando eu entrei no banco, tinha pouquíssimas pessoas que tinham conta em banco, assim, aliás, tinha muita gente que nunca teve uma conta em banco. Conta em banco não é uma coisa assim que é de 30, 40 anos atrás. Tem gente que até hoje nunca teve uma conta em banco. Então, assim, a gente não é uma coisa, nossa, super difundida. Eu acredito que se a Dade continuar trabalhando direitinho, daqui uns 10 anos a conta salário vai ser tão comum como uma conta digital. Mas eu sei que não é tão difundido assim. Então, para você entender que o jeito que acontece hoje na sua vida não era para ser assim, que tá errado. E olha, se você caçar no meu YouTube, tem trocentos vídeos sobre esse assunto. Tá aqui, tô fazendo mais um. Esse aqui vai entrar pro hall dos trocentos vídeos que eu já fiz de conta salário. Aí quando eu falo assim, quer fazer sozinho? Pode fazer. Tem 2.000 vídeos no meu YouTube. As pessoas não assistem. Elas desistem porque o gerente diz que não tem como. E aí é onde eu falo, sim, fazer com método é mais fácil, porque aí você sabe qual passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Beleza, dito isso, Dage, o que eu preciso fazer para começar a aplicar isso que você está falando? Se você quer se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar e o banco pega todo o seu salário, o primeiro passo é mudar essa situação, porque não deveria ser desse jeito. Porque se está sendo assim, é porque está errado. Como é que eu começo? O primeiro passo para que você possa proteger o seu salário é identificar se você tem uma conta salário. E quando você for perguntar para o gerente, é provável que ele diga que você não tem. Ou ele nem te responda, ele, conta salário? O que é isso? Você tá vendo muito vídeo na internet. E eu era gerente de banco e não sabia da conta salário. Eu era gerente de banco e não sabia da existência da resolução 3.402. Eu fui saber a existência da conta salário depois de quase 1 ano que eu estava no banco, porque eu abri a conta salário do pessoal da Sadia, mas eu nem entendia o que eu estava fazendo, porque logo que eu abri a conta salário, eu abri a conta corrente, e eu jamais dava o número da conta salário para a pessoa. Eu já abria a conta corrente, já vendia os meus produtos, já vendia o limite da conta, o cartão de crédito, o título de capitalização e o seguro de vida. Era o combo abertura de conta. E fazia ele assinar um termo que autorizava o banco a descontar tudo de onde tivesse dinheiro, né? E autorizar a transferência da conta salário para a conta corrente. Então, o primeiro passo é para você conseguir que o banco não pegue mais o seu salário, para que você possa negociar com ele. E isso não é não pagar, isso não é dar o calote, é para que você possa começar uma negociação, é identificar a existência da conta salário. E a resolução 3.402 é uma ferramenta que vai te proteger nesse caminho para que você possa utilizar a resolução e o Banco Central para te ajudar na identificação da conta salário. Identificou a conta salário ou não, né? Aí vai ter que envolver o seu órgão, o INSS e tal, para que essa conta seja aberta. Então, por exemplo, o INSS, se você recebe no Bradesco que você quer mudar, tem como mudar. Lá no meu INSS você muda. O salário que é do Exército, por exemplo, não tem conta salário em alguns lugares, né? Eu vejo que às vezes os meus alunos têm esse desafio com o Exército, por exemplo, com as forças, porque eles pagam em conta corrente. Então, o meu aluno usa a livre opção bancária, que é receber num banco, para que ele possa começar a negociar com aquele que tem algum empréstimo lá. Então, você começa através da identificação da conta salário. E a proteção do salário é abrir uma porta para que o banco converse com você, porque enquanto ele tem o seu dinheiro na mão dele, ele não conversa com você. Não é interessante para o banco, não é vantagem para o banco conversar com você tendo o controle do seu salário. Não faz sentido. E é só você pensar um pouquinho, turma. Assim, eu procuro sempre explicar muito os temas para vocês. Procuro muito, mas é só você parar para pensar. Se o banco pega seu dinheiro sem nem falar com você, porque você autorizou, com juro caro, com taxa bancária, com seguro que você não contratou, com todas as coisas que ele ganha dinheiro, para que ele vai? Para que ele vai negociar com você? Tá bom demais a vida para ele. E isso é um fato. Se eu pudesse falar para vocês como é que... Se eu fosse fazer uma live aqui para explicar para vocês, e assim, eu fiz um compromisso comigo mesma, sabe? Eu não quero mexer nesse vespeiro.
Eu quero ajudar as pessoas a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Mas, se eu falasse para vocês, 90% do que acontece nos bastidores dos bancos, é isso que eu ia falar. Eu não caço essa briga aqui na internet. Isso é uma coisa que eu reservo só para quando eu converso com os meus alunos. Então, assim, dentro da minha intimidade com os meus alunos, num ambiente seguro, sem correr o risco de tomar um processo, eu falo, porque banco é meio assim, né? Se eu ficar falando aqui, eu não caço confusão. Mas eu sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para os meus alunos um pouquinho de como é a vida na porta de trás do banco. Como que é isso na prática, sabe? Então, assim, eu já vi muita coisa e eu não tô aqui para ficar falando mal de banco. Eu tô aqui para revelar os segredos dos bancos para vocês. De forma honesta também. Eu também faço o meu trabalho de forma honesta. Eu não venho aqui bater boca com o banco. Porque o Santander é um desgraçado? Porque o Bradesco é um filho da puta? Não. Eu falo, olha, é o seguinte, essa resolução aqui, a 3.402, que é do Banco Central do Brasil, é uma resolução que é legalizada, que foi aqui, ó, aprovada e assinada por todo mundo. E a partir do momento que o Santander decide ser banco, ele está sujeito às regras do Banco Central. E se o Banco Central mandou, o Santander tem que fazer. Ponto. Se tem uma coisa que o banco não vai brigar, é brigar com o Banco Central. Então, entendendo que existe uma regra, só que aí quando eu falo isso para as pessoas, sabe o que elas pensam? Então tá. Então é só eu falar lá pro Banco Central que eu quero negociar uma dívida. Com base em qual resolução que você vai fazer isso? A proteção do salário tem uma resolução. Negociação de dívida não tem. Se você quiser fazer o teste, faz o teste. Faz uma reclamação lá no Banco Central e fala assim, Banco Central, me ajuda, eu quero parcelar o meu cartão. O Banco Central vai colocar assim, ó. O Banco Central não se envolve em negociações comerciais entre banco e cliente. Você deve se dirigir ao banco para fazer essa negociação. O Banco Central não está ali para te ajudar a fazer uma negociação. O Banco Central está ali para cumprir uma regra que já existe. Então, a Resolução 3.402 é uma regra que já existe. E tem várias outras regras que existem no sistema financeiro. Só você fazer conta, né? Se tem a Resolução 3.402 e a 4.290, olha a quantidade de resoluções que tem. É só você pensar no número. 3.000, entendeu? 3.000, 4.000. Então, assim, tem muitas regrinhas, muitas resoluções. Você não precisa virar especialista em resoluções do Banco Central para você conseguir se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. O que quem é especialista na área faz é exatamente pescar aquelas que ajudam nesse caminho. Então, a Resolução 3.402 é uma das resoluções que ajudam nesse caminho. É a que tira o obstáculo da frente. Caminhando para o encerramento dessa live, talvez vocês tenham escutado, talvez não, mas eu vou falar para vocês que existem 3 caminhos que eu vejo que uma pessoa pode seguir para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Um deles é quando ela decide não fazer nada. E tem muitas pessoas que estão nesse caminho. E talvez dentre as coisas que mais mexe comigo é quando eu abro meu direct e vejo uma pessoa que me segue há 2 anos e não fez nada até agora. Passa um filme na minha cabeça quando isso acontece. E aconteceu essa semana 2 vezes. Essa semana eu respondo meu direct, mas a minha equipe responde mais do que eu, porque é muito direct. Deve chegar uma média de 150 directs por dia, fora comentário e tal. E eu abri esse direct porque eu reconheci a foto. E eu nessa hora, eu não tenho trava na língua. Eu fui lá e falei assim, cara, você me segue há 2 anos. Até hoje você não fez nada pra resolver essa situação? Aí eu printo a primeira mensagem que a pessoa me mandou e falo assim, olha aqui, há 2 anos atrás você me disse que estava atolado em dívida, que seu salário não dava pra nada e que você não sabia mais o que fazer. 2 anos depois você está me dizendo a mesma coisa. Então são pessoas que me seguem, que apertam seguir, ou se inscrever, ou curtir, né, numa das redes, e não fazem nada. Existe esse caminho. Tanto que eu vejo pessoas trilhando esse caminho. E sinto por elas, porque tá faltando um comprometimento, uma decisão com a própria vida. Tá decidindo sofrer, na verdade. Decidindo continuar no problema. Tem um segundo caminho, que é o caminho de fazer sozinho. E quando eu falo isso, eu falo pra vocês. Eu fiz esse caminho de fazer sozinha. E foi horrível. Custou tão caro. Não tinha canal no YouTube. Não tinha. Naquela época não tinha. E o que tinha não falava de dívida. E o que tinha eu não assistia, muitas vezes. E o terceiro caminho que eu falo que é fazer com ajuda. E eu fiz live falando sobre as ajudas que tem. E é por isso que eu falo com a boca cheia mesmo do método Mais Dinheiro Zero Dívida e do quanto ele resolve
do quanto ele adianta e facilita esse caminho, de quanto é 10 vezes mais rápido fazer com método e com ajuda. Então, eu espero verdadeiramente quem está aqui decida fazer diferente a partir de agora. Entenda que existem esses 3 caminhos e que, agora, ouvir tudo que a sua cabeça fala, entender o que faz sentido e o que não faz e tomar uma decisão que não tem a ver com o Haddad, tem a ver com a sua vida. É sobre isso que a gente está falando aqui. Então, atividade prática de hoje, né? Entender a resolução 3.402, entender a existência da sua conta salário, se ela existe ou não, e entender que a preparação do salário é um passo a proteção do salário é um passo indispensável da etapa da preparação e que, se hoje o banco pega todo o seu salário, se o banco pega todo o dinheiro assim que ele cai e você não está conseguindo negociar, agora você entendeu por que que isso está acontecendo e por que que isso pode ser diferente e pode ser diferente a partir de agora. E assim eu encerro a aula de hoje. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo, beijo, beijo. Tchauzinho.